vindo dos céus. E o que tem acontecido nos últimos tempos é que grandes líderes têm se corrompido. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 16, a rebelião de Coré. Preste bem atenção se não está acontecendo no nosso país a mesma coisa desta época. Deus chama Moisés para uma obra extraordinária. Deus chama Moisés para fazer a tua vontade, resgatar o povo da escravidão. Só que aí Moisés se esforça. Moisés tira o povo da escravidão. Moisés caminha com o povo em direção de uma terra que manava leite e mel. Aleluia. E Moisés está no meio do deserto. E nada faltou para aquele povo. Só que Moisés levanta 250 homens influentes, 250 israelitas. E entre eles estava ali Coré. Só que o coração de Coré, o coração dele se corrompe diante do poder, da vontade de alcançar algo na sua vida. Ou seja, atropelando aquele que tinha um chamado para guiar o povo à terra que mana leite e mel. Se você olhar para a vida de Coré, ele consegue contaminar 250 homens para derrubar um escolhido de Deus. Só que teve retaliação. A Bíblia se cumpre passo a passo. Agora você olha para dentro da nossa igreja. Olha para dentro das igrejas do nosso Brasil. Veja bem o que está acontecendo. É homens derrubando homens pelo poder eclesiástico. É homens comprando chamado por aquilo que ele pode oferecer. Não a graça, não da parte do Espírito de Deus, mas sim daquilo que ele pode oferecer, que o povo pode ver, tocar, contemplar com seus olhos físicos. Então tem se corrompido a nação brasileira. Os maiores pecadores não é aqueles que assentam para nos assistir. O maior pecador é aquele que está transmitindo uma mensagem de Deus para o coração dos ouvintes. São os homens que querem brigar por uma política limpa, uma ética, mas sem ética. Porque ele quer subsistir atropelando os outros. E aí o pior, que agora vem essa crise, vem essa correção de Deus sobre a nação. Aí agora os homens que se dizem homens de Deus, que venderam a palavra para você, agora está dizendo aí, não fecha a porta da igreja. Porque nós não podemos, nós temos que resistir a Satanás. Nós não podemos dobrar, não podemos se curvar, nós não podemos fechar as igrejas. Nós servimos a Deus. Aí pega textos e aplica para o povo. Por quê? O medo é porque você que tanto ouviu dizer, se você desse tanto para a obra de Deus, tantos mil, ou talvez o teu carro, ou até mesmo a tua casa,
que a gente vê a covardia que esses covardes estão fazendo com a nação brasileira. Estão cegando a nação brasileira. Estão vendendo bênçãos para a nação brasileira. Aí agora vem a retaliação, porque Deus está vendo esta palhaçada. E muitos homens de Deus que têm orado por uma nação que está se corrompendo. Outras estão sendo ocultado a verdade. Por quê? Porque a partir do momento que você passa a conhecer a palavra de Deus, acabou, meu irmão, a mamata dos covardes, dos assassinos de altar. Aqueles que pregam uma palavra dizendo para você que tudo vai ficar bem a partir do momento que você desembolsa do seu salário 50% para dupla honra. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Tem milhões e milhões de pessoas enganadas no nosso país, que um dia caiu na conversa dos falsos profetas, que agora, se bater na porta, neste momento de crise, de fome que está chegando ao nosso país, a gente vê nos jornais, a gente vê pela internet, muitos mercados não tem mais o que vender. Algumas cidades já estão passando necessidade. Aí tem muitas dessas pessoas que um dia deram seu dízimo porque ouviu uma palavra pregada baseada no dízimo, baseada na oferta, baseada no voto, baseada naquilo que ele ganhava. Eu quero ver quando a fome chegar na mesa desses tais que compraram essas palavras que o homem vendeu a eles. Eu quero ver o dia que essas famílias baterem na porta desses pastores, se eles têm algum argumento. Se eles têm algum argumento para elas, para responder a elas. Eu vim aqui chamar a sua atenção porque Coré, para ele estava fazendo a obra de Deus. Para ele, Deus também estava com ele. Só que a diferença é que Coré queria derrubar Moisés. Ele queria o poder para ele, mas o chamado não estava com ele. Ele consegue corromper 250 líderes escolhidos por um homem de Deus. 250 israelitas. Ele consegue corromper. Eu quero chamar a atenção aqui dos pregadores que vendem a palavra de Deus como se fosse uma palavra negociável, como se fosse uma mercadoria de troca. O que vocês têm para dizer para o teu povo? Nós devemos confiar no Deus que nós servimos. Mas nós não estamos imunes das tentações que virá sobre esta terra. Você crente, você cristão verdadeiro, autêntico, você pastor líder autêntico, que não foi preciso comprar a sua unção, mas que você está exercendo a sua função como pastor, porque Deus o escolheu para você guiar um povo para a terra prometida. Vamos unir a nossa força, vamos orar, vamos buscar por uma nação salva, por uma nação purificada pelo sangue do Cordeiro. Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem ser o que não foi chamado para ser. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão decidindo o que você tem que ser. Porque tem medo de perder espaço. Porque tem medo do seu chamado.
Porque aquele que compra o seu chamado, ele tem medo daquele que é chamado por Deus ter um progresso além dele. Então ele coloca uma pedra no seu caminho. Ele torna-se uma pedra no seu caminho. Aí faz como Coré fez. Levanta contra o justo e a retaliação vem. A palavra de Deus disse que nada vai ficar oculto aos olhos de Deus. E ninguém há de se escapar da mão de Deus. Eu quero alertar você. Eu quero alertar você. O Brasil está sob a ira de Deus. A nação brasileira está sob a ira de Deus. Deus irou contra essa nação corrupta. Queremos pregar a santidade em cima do altar. Queremos pregar contra a corrupção, mas o coração está corrompido diante da palavra revelada, da palavra verdadeira. Querido, está na hora da gente fazer uma análise da nossa vida. Está na hora de nós olharmos se realmente nós fizemos o que era correto diante dos olhos de Deus. Está na hora. Está na hora de você olhar para 2019. Quantos pastores tiraram a vida? São pessoas que foram formadas intelectualmente, mas não criaram raiz, não conseguiram subsistir no meio da dificuldade. Está na hora de nós olharmos grandes homens, pregadores da palavra de Deus se corrompendo. Grandes homens dizendo que no momento de fracasso tomou umas cervejinhas. Homens que roubaram milhões e milhões do povo brasileiro, que adquiriu uma fé em Deus através deles, da palavra que eles pregavam. Homens que caíram na prostituição, na droga. Homens que serviam de espelho para a nação. Olha a desgraça que o povo está vivendo. É resultado daquilo que aqueles que pregavam a palavra plantaram. Plantaram o quê? Fracasso, mentira. É a resposta de Deus. Nós estamos vivendo uma punição da parte de Deus. Agora o Brasil está sob julgamento. Agora o nosso país está sendo provado. O nosso país está sendo provado. E nós queremos agora trazer uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que nós estamos certos, que nós temos que resistir. Agora nós temos que olhar para a igreja e dizer que o que está acontecendo é um fato, é um acaso. Não, queridos. Está dizendo que o inimigo está em perseguição à igreja? Não. O decreto que chegou na tua cidade para a igreja fechar a porta não é simplesmente uma investida do inimigo, não. É cumprimento da palavra, é a punição da palavra. A palavra está nos punindo agora. Eu convido você, pastor, eu convido você, que tanto vendeu a palavra de Deus, mas não pregou uma palavra de transformação. Uma palavra que vai dar às pessoas sustentabilidade para resistir os dias maus. Você que vendeu chave de carro, você que vendeu chave de casa, você que vendeu empresa, você que vendeu para essas pessoas saúde física, o que vocês têm para dizer agora? No mínimo, você teria que ter vergonha na cara e dizer que a palavra de Deus, ela começa a mudar de dentro para fora. Aquilo que está fora, aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos ver, isso pode nos contaminar.
Eu conheço pessoas que alcançou bem aquisitivo, que hoje nem congregar mais congrega. Por quê? Porque vocês venderam bênçãos para essas pessoas, não ensinou ela a criar raízes. Pelo amor de Jesus Cristo, há muitos pastores